Olá pessoal, meu nome é Thiago Tis do canal Graça e Conhecimento e hoje eu quero falar sobre galardões, sobre recompensas, porque esse assunto ele está completamente ligado com a primeira ressurreição dos mortos. Eu quero ler dois textos que estão completamente ligados com esse assunto da recompensa, dos galardões e também linkados à ressurreição dos mortos. O primeiro texto que eu quero ler para vocês se encontra em Apocalipse 22, versículo 12, que está falando sobre a vinda de Jesus. E o texto diz o seguinte: Eis que breve venho e comigo está o galardão, as recompensas para dar a cada um segundo as suas obras. O que o texto está declarando para nós? Que Jesus vai voltar. Ele está dizendo, breve venho. Está falando da vinda de Jesus. E por ocasião da vinda de Jesus, ele também declara que ele vai trazer junto com ele aquilo que nós chamamos de galardões ou de recompensas para retribuir a cada um segundo as suas obras. Agora prestem atenção, porque se vocês lembrarem da linha cronológica que nós montamos, Jesus está dizendo que por ocasião da sua vinda vai haver recompensas, galardões. E isso acontece quando? Quando os mortos ressuscitam. E aqui eu quero ler o segundo texto que está em Apocalipse 11, versículo 15. Texto que está narrando a vinda de Jesus para assumir o seu reinado e aonde há também a ressurreição dos mortos para receber recompensa. E olha o que o texto diz. Versículo 15. O sétimo anjo tocou a sua trombeta. Houve altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. O texto está falando que Jesus vai estabelecer o seu reino eterno por ocasião da vinda dele. Os 24 anciões que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumistes o teu grande poder e começastes a reinar. Volto a dizer, aqui está acontecendo a vinda de Jesus para estabelecer o seu reino eterno. Mas olha o versículo 18, porque aqui também vai narrar a ressurreição dos mortos. Vai dizer o seguinte: as nações se iraram, chegou a tua ira. O que aconteceu aqui? Abertura do sexto selo, porque lá também acontece isso. Chegou o tempo de julgar os mortos. Está havendo julgamento. Chegou o tempo de julgar os mortos e recompensar os servos, os profetas, os santos e os que temem o teu nome, tanto grandes como pequenos, e de destruir os que destroem a terra. Prestem atenção nesse texto. O texto está narrando a vinda de Jesus, o texto ele está narrando o toque da sétima trombeta, a abertura do sexto selo, e ele está dizendo que quando Jesus vem, ele vem para estabelecer o seu reino eterno, e aqui acontece a ressurreição dos mortos, porque ele diz, chegou o tempo de julgar os mortos e de recompensar os santos, os profetas, os que temem o nome do Senhor. Como eu já disse no vídeo passado, aqui está acontecendo a primeira ressurreição, tá? Aonde só participam dela os santos, aqueles que temem ao Senhor, aqueles que pertencem a Jesus. Não é todo mundo que ressuscita aqui. Porém, o detalhe desse texto é que aqueles que participarem dessa ressurreição, eles vão passar por um julgamento onde eles vão receber recompensas, vão receber galardões conforme o que fizeram na terra. E este é o objetivo desse vídeo. Eu quero hoje falar sobre os galardões, as recompensas que estão reservadas para os santos na vinda de Jesus. Todos nós sabemos que tanto por ocasião da primeira ressurreição que acontecerá na vinda de Jesus, como da segunda ressurreição que acontecerá depois do milênio, haverá prestação de contas, tanto dos bons como dos maus. E existem vários textos que declaram isso, que todos havemos de prestar contas diante de Deus. Eu quero citar aqui alguns de forma bem breve. Romanos 14, 12 diz o seguinte: Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, e assim cada um há de prestar contas de si mesmo a Deus.
tanto justos como injustos vão comparecer ao seu tempo diante de Deus para prestação de contas, quer seja por ocasião da primeira ou da segunda ressurreição. Outros textos que deixam isso claro, por exemplo, Hebreus 4, versículo 13, diz o seguinte: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. A verdade é que todos vão comparecer diante de Deus para prestação de contas. Alguns na primeira ressurreição, outros só na segunda ressurreição. Porém, o que eu quero destacar aqui é que quem participa do tribunal dos salvos na primeira ressurreição por ocasião da vinda de Jesus, esse tribunal ele não tem por objetivo julgar salvação ou condenação. Pelo contrário, só participam os salvos dessa primeira ressurreição. Este tribunal ele tem por objetivo dar recompensas, julgar a obra de cada um para dar galardões. Aqui eu quero me aprofundar um pouquinho nesse assunto de recompensas e galardões que cada um receberá por ocasião da vinda de Jesus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6 em diante, ele vai dizer o seguinte: eu plantei, Apolo regou, Deus deu o crescimento. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua esse crescimento. Ele diz, o que planta e o que rega tem apenas um propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está declarando que ele plantava, ou seja, ele estava evangelizando, ele estava semeando a palavra de Deus. Ele disse que após ele vinham outras pessoas que muitas vezes eram quem iam regar, quem iam dar continuidade nessa lavoura de Deus. Ele diz, mas nem ele que plantou a semente, nem aquele que veio e regou a semente, que aqui ele cita Apolo, são alguma coisa. Ele diz porque é Deus quem estava dando o crescimento. Porém, o que Paulo destaca nesse texto, ele está dizendo, tanto ele que plantou como Apolo que regou, ele diz, os dois serão recompensados por Deus. O que Paulo está destacando é que haverá recompensas, galardões, tanto para aquele que semeou a palavra, como para aquele que deu a manutenção, o cuidado para que essa planta conseguisse crescer. Paulo usa uma figura, na verdade, para falar que todos vão ser recompensados, cada um segundo a sua obra, a sua participação em prol do reino de Deus. E é por isso que Jesus revela a João em Apocalipse que as obras elas seguem as pessoas. Ele diz o seguinte, Apocalipse 14, versículo 13, e ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos. Prestem atenção, porque galardão e recompensa estão completamente ligados a trabalho. O texto diz para nós o seguinte, bem-aventurados os mortos que desde agora morem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Ou seja, tudo aquilo que nós fizermos para Deus aqui nessa terra refletirá para a eternidade. Por isso eu quero que você entenda, tudo aquilo que você faz para Deus aqui na terra, em prol do reino de Deus, ele vai refletir em recompensas para você. Olha só as palavras de Jesus aos seus discípulos. Marcos 10, versículo 29 ao 30, ele diz o seguinte, e Jesus respondendo disse, em verdade vos digo, que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou campos, por amor a mim e o Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos e com perseguições, e no século futuro a vida eterna. O que Jesus estava declarando aos seus discípulos é que todo o esforço que eles estavam desprendendo, muitas vezes deixando o seu lar, deixando pai, mãe, irmãos,
né, parentes, às vezes deixando mulher e filhos para se dedicar à obra, ao reino de Deus, nada disso ficaria sem recompensa. Algumas dessas recompensas eles desfrutariam ainda nessa terra, mas principalmente na vida eterna. Por isso é que nós precisamos entender, vai haver recompensa. O próprio Jesus dá testemunho quando ele diz: eis que breve venho e comigo tá os galardões para retribuir a cada um de vocês segundo as suas obras.